Então, beleza, deixa eu ver. Beleza, então tá gravando. Então vamos lá, dia 1º de novembro de 22. Deixa eu registrar a aula de banco de dados. Galera, retomando a aula passada, lembra? Espero que vocês lembrem. Nós estávamos fazendo o quê? Montando esse exercício do ponto de vista de banco de dados físico, certo? Então nós pegamos essa tela de cadastro de produto com esses campos, né? E dentro desses campos, com essa descrição aqui de categoria, unidade e medida, a gente teria que montar uma base de dados, certo? Que a gente chegou na primeira ideia da resolução, que seria esse modelo conceitual aqui, tá? Então, o que a gente montou? A gente entendeu que nesse modelo conceitual, a gente teria que começar pelas tabelas de categoria e unidade de medida, certo? Pessoal, só falando aí um negócio. A Lara está perguntando se vocês estão num grupo que ela criou. Porque ela falou que mandou um cupom lá de desconto e tal. Só me reforcem aí se vocês estão nesse grupo, sim ou não. Não? Eita peste, tá bom, ninguém. Ótimo, perfeito, eu queria ouvir isso. Deixa eu ver, ninguém tá. Beleza, porque aí se ela passar o link, eu encaminho o link para vocês entram e aí. Então bora. Tudo bem? E aí nesse esquema, voltando para a aula, categoria, unidade de medida, e aí o que a gente faz aqui, ó? A gente saiu aqui no Workbench, dentro do nosso banco. A gente fez aqui o exercício, né? Que a gente criou uma base chamada exercício 1. Criamos as duas tabelas, categoria e unidade de medida. Tá? Então a gente finalizou a aula passada criando essas duas tabelas. Tá? O que a gente tem para agora? Agora a gente tem que pensar em criar a tabela de produto. Tá? Produto vai ser, no caso, uma chave estrangeira nossa. Deixa eu ver o que ela vai responder aqui, galera. Eu não deixo vocês no vácuo. Ô Adriano, eu vou passar para você o número dela. Ela falou para mim passar. E aí você troca ideia com ela que ela vai passar os cupons aí você orienta a galera. Pode ser? Beleza, já mandei para você aí, tá? Então você fecha com ela. Só deixa eu lá. Passei seu contato para o Adriano. Aí galera, daí desenrola, tá? Aí fica top. Bom, aí ó, a gente vai fazer a tabela de produto, beleza? Por que a gente deixou por último? Só relembrando. Porque a gente tem as chaves estrangeiras, então eu não posso criar uma tabela que tenha chaves estrangeiras sem as tabelas que têm referência a elas estarem criadas antes, que no caso é categoria e unidade de medida. Tudo bem? Então vamos lá. Como a tela é grande aqui, eu vou fazer um esquema aqui, ó. Tá enxerguível aí, galera, para vocês? Dá para enxergar aqui a minha tela? Tá de boa? Beleza, então. Deixa eu dar um use aqui nesse cara. Database. Ele é marcando seu burro. Aqui, ó. Aí, agora vai. Aí. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos seguir nosso código. Vamos codar que isso é da hora.
Vamos lá, a gente vai criar a tabela de produto. Tudo bem? Galera, qualquer dúvida vocês gritam aí. Então vamos lá, create table produto. Faz esse esquema aqui que eu gosto. E aí a gente começa. Primeiro campo lá. Vamos pegar pela PK. Então vai ter o código do produto. O código do produto é uma PK. Vamos chamá-lo de... Vamos dizer que ele vai ser um... Vamos dizer que ele é um integer, tá? Integer not null. E agora eu vou ensinar para vocês um cara chamado increment. Alguém aí chutaria que desgrama que é auto-increment? Ah, pessoal, daqui a pouco vocês vão dormir até 10 da manhã, mano. Hã? Incrementar automaticamente. Tudo bem. Beleza. E... né, Kaique? O que é o incrementar sozinho? Incrementar sozinho, que nem o Kaique falou assim, pelo nome já é meio que autoexplicativo, né? O código, eu não preciso ficar lá no insert dizendo código 1, código 2, código 3, código 4, código 5. Eu não preciso fazer isso. Quando eu insiro os outros dados nos outros campos da tabela, ele automaticamente já vai aumentando. 1, 2, 3. Então me facilita a vida, tá? Então, a gente vai deixar esse cara como auto-increment na hora que a gente for implementar isso, aí dá para mostrar isso direitinho, tá? Então vamos lá, código produto. Aí a gente vai fazer descrição. Ah, faltou uma coisa, né? Auto-increment e... Deixa eu definir do jeito... Porque tem duas formas de eu definir a primary key. Aqui ou lá embaixo, tá? Mas vamos definir lá embaixo, que aqui já está grande. Código, descrição. Vamos falar que ele vai ser um varchar de 30, vai. Default, se não passar nada vai ficar branco lá. Aí tem estoque mínimo, integer not null e default 0. Not null aqui também, not null, default 0. Então aqui, ó, vou embaixo aqui só para vocês entenderem. Quando é campo varchar, default branco para não ficar aquele null, aquela coisa feia na tabela. E quando for número, a gente dá um default 0 para ficar bonitinho, tá? Aí eu vou lá para o estoque máximo, integer, continuo, default 0. Marcão, tá um embaixo do outro, essa frescurada toda que você tá fazendo. Tem que ser assim? Não precisa, tá, galera? Não precisa ser com esses espaços todos. Eu tô colocando só por uma questão de alinhamento para que vocês consigam entender o que eu tô aqui dizendo, tá? Só isso. Frescura minha. Aí a gente vai ter um outro chamado exportação. Lembra que a gente falou que ele vai ser um... como que a gente fala? Um binário, um booleano. A gente vai dizer que ele é um not null também. Default 0. Então ele vai estar desmarcado. Aí eu vou ter reposição integer not null default 0 também e montadora mesma coisa, integer not null default 0 também. Então essa tabelinha está um pouquinho maior, né? Então beleza, olha lá. Então eu criei a PK
a descrição, estoque mínimo, estoque máximo, exportação, reposição e montador. Tá. Agora vamos colocar aqui a primary, ok, que é a chave primária, que vai ser quem? Código. Beleza? Show de bola. Então, o que nós fizemos? Fizemos esse maluco aqui, esses 13 mais esses 3. Agora a gente precisa fazer a unidade de medida, né? Como que eu vou fazer isso aqui? Bom, para isso eu preciso, galera, aqui de qualquer forma, ter quem? Ter o campo ID, underline, unid, medida, ou med, né, que nem tá ali, vamos deixar ali, integer, tudo bem? Not null, default, 0, que vai ser o cara que vai amarrar a unidade de medida, e vou ter quem? O ID, categoria. Vai ser um integer. Eita, desgrama. Peraí, pessoal, desculpa. Apertei um negócio errado aqui. Not null, default, 0. Tá? Faltou a vírgula aqui. Então eu fiz todos os campos, defini a chave primária e show de bola. Show de bola nada. Eu criei os campos. Tá vendo? Vamos só fazer a prova dos 9 aqui. Ó. Código, descrição, estoque mínimo, estoque máximo, exportação, reposição, montadora, ID, unidade de medida, ID, categoria. E a chave primária, código. Tudo bem, galera? Então, eu executando dessa forma, vai estar topzera nas galáxias o negócio aí? O que vocês acham? É que essa aula tem que ser presencial, velho. Ai, tô a raiva disso. Que é hora que eu quero que vocês interajam comigo e aí ninguém fala nada. Aí, ó, fico no vácuo, ó. Oi, tudo bem? Beleza, tô ótimo. Opa, repete a pergunta? Ah, legal. Ah, que beleza, hein? Vamos lá, de novo. E outra, mas tem 3 caras na sala, meu, o resto não fala nada. Olha lá, tem todos os campos. Do jeito que a tabela tá criada aqui, galera, e eu executar isso aqui, vai atender isso aqui? O que vocês acham? Não? Acredito que não, que não, que não, que não, que não, que não. Ah, precisa fazer as ligações. É, ó, precisa fazer as ligações. Olha só, não vou falar nada. Olha só, vamos fazer um cara que ajuda a gente, que eu chamo de matabu, né? Tá vendo essa base? Ó? Dá pra gente fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar essa tabela, vou ver se não vai dar nenhum pau. Não deu, beleza, eu criei. Aí eu vou fazer uma coisa chamada engenharia reversa. O que é engenharia reversa? A gente codou aqui, ó. Desde a criação da base de dados e as 3 tabelas, a gente só codou, né? Beleza? Vamos fazer um matabu, que é a engenharia reversa. O que a engenharia reversa vai fazer? Vai pegar todo esse código que a gente criou, o banco de dados, e vai tentar montar esse desenho para nós. Vamos ver se vai sair parecido. Se eu vir aqui em Database, Reverse Engineer aqui, ó. Ele vai abrir uma tela, mas não é esse banco que eu quero. Eu quero o meu batatinha, cadê? DBlog aulas. Uh, 4 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
Cadê o meu banco? Aulas, DBlog, PHP, Senac, Connection House, essa aqui que eu tô usando. Aí, ó, eu vou pegar aqui o meu exercício 1, aqui. Vou fazer aqui as execuções do next e o finish. Ó, ele montou. Aqui, ó, tabela de produto, a de categoria e da unidade medida. Olha só. Mas olha, tá um lixo isso aqui. Ó, a tabela tá solta. Vou jogar aqui. Tá perdida aqui, ó. Tá vendo? Ela tá perdida. É, eu sei. Por que você acha que eu fico com raiva, Isaac? Por causa disso. Exatamente. Mas eu não vou parar, eu não posso pagar o conteúdo por causa disso, né? É complicado. Eu sei. Por isso que eu fico com raiva aqui. Então, ou seja, ó, as tabelas estão soltas, tá vendo? Tá faltando de fazer as amarrações. Que é exatamente o que o pessoal citou acima. Para a gente poder fazer essas amarrações, então eu vou fazer o que aqui? Eu vou dropar essa tabela, porque eu criei só para mostrar para vocês. Deixa eu só executar aqui. Voltei para o Create. Agora a gente vai voltar na essência do negócio. Tá? O que eu preciso fazer? Justamente essa amarração. Como que eu faço isso? Ó? Logo após a definição da chave estrangeira, a primeira coisa que a gente precisa observar é o seguinte, vamos lá, por partes. Quem são as chaves estrangeiras, unidade, medida e categoria, que estão determinadas aqui dentro? A primeira coisa que a gente precisa ver é pensar assim, ó. O ID, vamos começar pela unidade medida. O ID unidade medida está amarrado quem? A tabela de unidade medida, certo? Então eu tenho que ver se esse campo aqui, ó, está criado dentro dessa tabela de produto da mesma forma que eu criei na tabela unidade medida. Quando eu digo igual, é igual em tudo. Integer not null. Tá? Integer not null tem um default aqui zero. Então eu arranco fora, só deixo isso aqui. O processo de criação dos campos tem que estar exatamente criado nas duas tabelas. Ó. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, um décimo de 10, por exemplo, 0,0, que é um campo quebrado. Aqui não pode estar décimo, que é um valor quebrado, e aqui está int. Ah, Marcão, os dois são numéricos. São, mas o banco para ele não interessa. Tem que estar criado com o mesmo tipo de dado. Beleza? E vamos ver a categoria também, para ver como está a categoria. O ID da categoria está integer not null, então a gente vai ter que deixar do mesmo jeito também. Bom, então, ou seja, os dois campos aqui que identificam, que se relacionam, do ponto de vista físico, com tipo de dado e as constraints deles estão do mesmo tipo. Tá bom, João. Qualquer coisa eu tô gravando e aí fica na gravação. Tá bom. Não vou dar falta pra você por causa disso, não. Beleza, pessoal? Como que eu vou fazer isso agora? Olha lá. Vou dar uma vírgula aqui. Os tipos de campo eu já criei, agora eu vou fazer o que? A amarração. A amarração é for k. Tudo bem? Eu coloco o campo que eu quero aumentar. ID, unid, medida. For k é a chave estrangeira. Referências. A tabela. Aqui para não dar errado. Unid, medida. Qual campo? ID. Olha só, o que eu estou dizendo aqui? Ó. Vou montar uma chave estrangeira desse campo ID, unidade, medida aqui, referenciando quem? A tabela unidade, medida, esse cara. Deu para entender? Então, ou seja, sabe essa paradinha aqui, ó?
Que eu falava lá na aula. Ah, gente, produto se relaciona com a ID unidade de medida através do losango que eu coloco possui. Lembra disso? Agora eu estou falando o quê? Galera, o cara que vai relacionar produto com unidade de medida é esse cara aqui, ó. É isso. Esse cara que eu estou marcando aqui é o que faz esse desenho aqui, ó. Ponto. Essa é a relação. A relação em código eu monto desse jeito aqui, ó. Simples assim. Ah, Marcão, mas faltou outro. Vamos fazer um outro aqui, ó. Meto uma vírgula aqui, ó. Vou para a linha de baixo. E de novo, foreign key. Agora é o ID, categoria, referências, a tabela é a mesma coisa. Categoria, ID. Essas duas linhas aqui, ó, eu fiz esses dois desenhos. Montei. Vamos ver se vai executar, não vai dar pau, né? Criou. Agora, deixa eu só mostrar aqui do lado aqui. Lembra o nosso esquemão aqui. Exercício 1. Aqui tá as 3 tabelas criadas. Produto, unidade de medida e categoria. E agora, vamos fazer aquela engenharia reversa para ver o que acontece. Como que ela aparece agora? Essa aqui é a que a gente criou primeiro, tá vendo? Criou primeiro. Vou deixar até ela aqui. Agora eu vou vir aqui e vou dar uma engenharia reversa de novo. Vou pegar aquela exercício 1 que já está até marcado. Vou mandar ele executar. Aí já está aparecendo as coisas ligadas aqui. Deixa igual que está aqui. Ó. Prontinho. Esse desenho está exatamente esse outro desenho aqui. Ó. Tá? A única coisa é que aqui a anotação pé de galinha, que a gente fala, né? Que é uma categoria pode estar para N produtos e uma unidade de medida pode estar para N produtos também. Ou seja, esse desenho está exatamente igual a esse. Né? Todo mundo acha. Mas o mais importante do que isso, primeiro, você entender a estrutura que a gente montou por aqui, ó. Onde começa aqui a nossa brincadeira, ó. Começa aqui na linha 78 do meu script e a gente vai até a linha 111. Com 40 e poucas linhas, 40, não, menos de 40 linhas, a gente pegou e montou um banco físico, tá? Se eu vier naquela coisa que eu estava falando para vocês em aula lá passada, né? Se eu vou aqui na minha máquina C, Champ, HTDocs, não, Champ, MySQL, que é HTDocs, MySQL, Data, exercício 1 aqui, ó. Nosso banco de dados está criado fisicamente. Tá vendo? Então o banco de dados fisicamente está na minha máquina. Vazio ainda, não temos dados de nada, mas ele está lá. Tá? Então é aqui que está a jogada do negócio aqui, tá? Beleza, feito isso, a base está criada. O mais importante aqui é entender a criação das tabelas, entender a parte de criação das chaves estrangeiras. Ah, Marcão, se eu tivesse 10 chaves estrangeiras amarradas aqui com outras tabelas, a criação é da mesma forma, não muda nada. Tá? Então, a parte de estruturação da criação das tabelas é essa. Pessoal, alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tal, que aí a gente vai para outra etapa.
Alterar a cardinalidade. A cardinalidade aqui, como que monta? Ótima pergunta, ótima pergunta. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Essa cardinalidade que a gente está, na verdade, aqui nesse desenho, até comentei com vocês, eu vi agora, tá? Aqui tá errado, né? Que é 1 para N, né? 1 para N. Então, uma categoria pode estar N produtos, né? No caso aqui, se eu tivesse que alterar a cardinalidade, 1 para N, por exemplo, uma tabela que fosse N, dependendo do que for, aí eu vou ter que colocar uns atributos como chave composta, tá? Por quê? Se eu colocar um K que é de 1 para 1 e tentar duplicar aquele valor, vai dar pau. Então eu vou ter que colocar um segundo grupo, um segundo campo como diferenciador. Por exemplo, na sequência a gente vai ter um exercício que vai explicar bem isso. Vou falar em questão de pedido e item de pedido. Né? Eu posso ter um pedido 1, código 1 e posso comprar, de repente, 2 sacos de arroz. Só que o saco de arroz, ele tem um código igual. Se eu jogar 2 vezes na mesma tabela, vai dar pau. Por quê? Porque a relação é de 1 para 1. Eu transformar ela de 1 para N, por exemplo, aí eu vou ter que usar a ideia do quê? De um segundo campo dentro da chave estrangeira. Então, para isso, não estou fugindo da pergunta, mas para isso, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo exercício, que aí eu tenho como explicar isso codando para vocês, que eu acho que é mais fácil. Porque se eu ficar filosofando aqui, porque aqui para mudar a cardinalidade, vai ficar ruim nesse exercício. No segundo exemplo que a gente fizer junto, e aí eu tenho fé em Deus que a gente vai estar presencial, então vai ficar mais fácil da gente absorver isso, tá? A mudança de cardinalidade. Mas só para não fugir da pergunta, onde você vai mexer? É aqui. É nesse cara que você mexe na cardinalidade. Tá? Beleza? Tem outro jeito de colocar chave estrangeira, né? Tem, Kaique. Eu posso mostrar uma constraint. Essa forma aqui é a mais fácil, tá? Que é uma constraint, dar um nome para ela, dentro dela colocar as referências e... Mas como é a primeira vez que vocês estão vendo isso, vamos deixar no forma feijão com arroz. No próximo exemplo a gente incrementa a utilização da chave estrangeira aí, dando um nome para uma constraint, a gente entender o que é uma constraint. As duas funcionam? Funcionam, tranquilamente. Só são documentadas de forma diferente. Essa é a forma mais fácil, tá? Então, estou nesse primeiro momento passando para vocês a forma mais fácil da gente tá resolvendo isso. Aí a gente vai aperfeiçoando. Tudo bem com vocês? Beleza? Podemos fazer dessa forma? Até para ter um entendimento de todo mundo nesse primeiro momento. Beleza? Respondi aí, Adrian, Eric e Kaique, beleza? E João, tudo bem? Beleza, então. Então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos criar alguns registros ou instâncias ou tuplas. São tudo nome que a gente dá, né? Dentro das tabelas. Vamos criar alguma coisa aqui para a gente dar uma brincada. E aí a gente vai usar aqui juntos mais algumas definições aí do que a gente vem falando nesse semestre com vocês. Primeira coisa, ó, vamos lá. Fazer uma coisa bem simples para a aqui. Ó. Select asterisco from. Produto, ponto e vírgula. Select asterisco from. Categoria. Select asterisco from. Unide medida. Então, essas são as 3 tabelas que a gente criou.
Se a gente selecionar os três, apertar no raio que eu parto aqui, ele vai executar, ó, ele vai mostrar 3 resultantes para nós aqui, ó. E eu quero mostrar o que para vocês? A gente não tem nada na base, certo? Não temos dado nenhum. Vamos criar alguns dados aqui, scriptados, né? Então eu vou jogar esse select aqui para baixo para a gente usar a posteriori aqui. Aí pergunto a vocês agora, na opinião de vocês aí, ou no conhecimento que vocês têm, qual seria a primeira tabela que eu deveria inserir dados? Muito bem, é Eric e João. O Eric, o João e o Marcos agora falaram unidade, medida e categoria. Por quê? Tanto faz, tá? Poderia ser uma das duas. Tanto faz. Mas por quê? Porque o mesmo conceito de criação é o mesmo de inserção. Eu não vou conseguir inserir um produto aqui se eu não tiver a categoria e a unidade de medida cadastrada. Então eu tenho que começar pelas duas. Beleza? Então, ótimo. Então vamos começar por unidade de medida, vai. Então vamos pôr aqui, insert unidade medida. Tudo bem? Vamos criar um código para unidade de medida. Aí vamos pôr os campos, né? Que é o ID e a descrição. Values. Então vamos pôr o ID, vamos pôr o ID 1 e vamos chamar de PC. Legal. Tudo bem? Vamos criar mais algumas? Posso criar tudo de uma vez, Marcão? Pode. Você pode pôr aqui, ó. Insert. Consegue simular depois um inserir na tabela de produtos sem cadastrar a unidade de medida? Quer? Mas faz agora. Então vamos fazer antes. Deixa eu só deixar o script pronto, a gente faz uma simulação, beleza? Para dar o erro. Ótimo, boa, Eric. Vamos fazer assim. Só deixa eu terminar o script aqui para eu não perder a mão. Unidade de medida, ID, descrição, values, 2, quilograma, insert int unid medida, ID, descrição, values, 3, vamos por qual unidade de medida? Litros, professor. Obrigado. LT, litros. Deixa só esses três. Mas antes da gente executar isso aqui, que é da unidade de medida, a DML de unidade de medida, vamos fazer aqui nem o Eric me perguntou. Então, antes de a gente dar insert, só para não perder tempo, vamos fazer um insert intro na tabela de produto, tá? No campo. O código eu não preciso dizer porque ele é auto-increment, tá bom? Então, eu vou pegar lá, descrição, estoque mínimo, estoque máximo, exportação, reposição. Só vou colocar aqui para baixo para ficar mais montadora.
ID, underline, unid, medida, que nem tá lá, e ID, underline, categoria. Então eu vou ter que fornecer todos esses caras aqui, tá? Vai ficar bonitinho aqui. Vou pôr Valores aqui embaixo, tá bom? Só para vocês poderem enxergar melhor em casa. Valores. Descrição. Arroz. Tio Marcão. Tem o tio João, vai ter o tio Marcão. Pronto. Estoque mínimo 10. Estoque máximo 50. Exportação. Não é exportado. Vou pôr 0 com valor falso. É reposição. É reposição de produto. 1. Tô inventando aqui, tá? Montadora. Arroz vai ser de montadora. 0. Aí eu tenho o ID unidade medida, beleza? Vou inventar aqui que é o ID 1 e o ID categoria também 1. Ponto. Montei o insert de produto, beleza? Olha só. Montei o insert de produto. Vou executar. Deu erro. Por que ele deu erro? Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá. Não consigo adicionar ou atualizar uma linha filho ou uma de relacionamento que ele está falando. A chave estrangeira falhou. Quando ele dá esse erro para você do código 1452, o que ele está dizendo? Putz, ó, eu não consegui inserir esse cara porque a chave estrangeira que tu definiu aqui teve uma falha. Quando ele dá essa falha, quer dizer o seguinte: o código que você colocou 1 em 1 de chave estrangeira não existe lá na tabela de categoria ou unidade de medida. Por quê? Porque ela está vazia. No caso das duas, cara. Por quê? Porque a gente não inseriu esse cara aqui, ó. A gente não inseriu ainda, tá? Só montei. Tá? Vamos supor, vamos deixar esse insert aqui quieto. Vamos criar ele aqui, ó. Vamos criar a unidade de medida, beleza? Vou executar. Descrição. Oxe, o que é em categoria? É especificação? Nossa. Ixi, viajei aqui. É especificação. Tá? Eu coloquei o nome de campo nada a ver. Desculpa aí, pessoal. Já foi, ó. Se eu der um select na tabela de unidade de medida agora, só nessa aqui, ó. Tá lá os 3 caras, beleza? Mexi em uma tabela. Vou tentar executar esse select de novo. Tá faltando uma ainda. Vou tentar executar. Olha lá, ele dá o mesmo erro. Por quê? Eu não tenho uma chave estrangeira, eu tenho 2. Eu mexi na unidade de medida. Falta a categoria. Então, vamos lá. Vamos criar aqui, então, a DML de quem? Insert into. Não. Ele não fala quais. Ele fala que tem alguma coisa errada, mas ele não te informa. Tá? Insert into categorias. ID e especificação também. Valores. É que arroz não vai ter nada a ver com a especificação que eu coloquei, né? Mas tudo bem. Valores. Vou pôr ID 1, vírgula. Vou seguir aqui até a... eu também fui mais esperto, né, galera? Aqui na unidade de medida aqui que tem colocado, né? Mas vamos colocar esses que estão aqui, aí a gente coloca grãos também. Boa. Forjado. Eu tava lendo, na época que eu tava montando esse exercício, eu tava fazendo com ideia de peça de carro. Mas tudo bem, vamos usar esse aqui mesmo. Categoria, ID, especificação, values,
2 do lado, né? Vamos lá. Insert, enter, categoria, ID, especificação, values, preço fundido. Vamos colocar aqui mais um aqui que o Eric colocou, into, categoria, ID, especificação, values, 4. Nossa. Tá. Vou executar essas 4 aqui. Agora a minha categoria. Eles lá. E aí, até para ficar bonitinho agora, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Para exemplificar que o Eric tinha pedido, vamos passar para cá, ó. DML produto. Joga para cá. A ideia é a gente documentar isso para vocês, então beleza. Aí eu vou pegar aqui, ó. Unidade de medida. Vamos pôr 2 aqui, né? Que é quilo. E vou colocar aqui, ó, na categoria 4. Então agora, ó, tô apontando para a tela. Ele vai amarrar com esse maluco que a gente já inseriu e com esse aqui que a gente já inseriu. Ó. Se eu executar as 3 queries de novo, só para a gente lembrar, ó. Ó lá. Unidade de medida tá ok. Categoria tá ok. Então eu tenho as 2 tabelas bases do meu aqui prontas. E produto eu ainda não inseri. Mas agora, se eu inserir produto com um desses IDs em categoria e um desses IDs em especificação, vai funcionar. Que é o que eu quero que aconteça agora. E esse insert aqui vai atender isso. Na hora que eu executar, deu lá, afetou uma linha. Se eu executar as 3 queries de novo agora, as 2 primeiras já estão populadas, que a gente já viu, e produto foi colocado lá. Então, ou seja, nesse ciclo, a gente montou a base de dados normalizada, bonitinha, com as suas relações, fizemos as bases das tabelas que vão ser de sustentação para tabelas mãe, vamos falar assim, com as suas chaves, sendo chaves estrangeiras nela, também colocadas, e quando eu executo aí as queries aí, ó, os inserts, perdão, tudo funciona. Quando eu faço select em tudo, está tudo populado. Deu para entender isso aí, pessoal? Como eu faço para ele informar que é quilo e grãos na tabela de produtos? Na tabela de produtos, você não consegue dizer isso. Na tabela de produtos, você quer dizer que ele... Olha lá, tabela de produtos... Tem o código grão. Que é o código dele. Agora, se você quiser fazer um select desse, que eu acho que é a pergunta que você está querendo fazer. Que na tabela apareça assim, ó. Select... vou pôr assim... Descrição... E aí de categoria from produto. Vê se é essa pergunta que você está fazendo. Você está querendo dizer o quê? Na hora que eu fizer um select, que aqui apareça, talvez ao invés de categoria, aparecer grãos aqui. É isso que você está falando? Perfeito. Aqui você vai ter que fazer uma query mais específica que você vai ter que fazer um select entre a tabela de produto e categoria. Você concorda? Por quê? Aonde que está escrito grãos, não é na de categoria?
Então eu vou ter que fazer o quê? Fazer o vínculo das tabelas. É o que vocês, não sei se vocês já ouviram falar, o inner join. Tá? Eu vou explicar isso com tranquilidade na frente. Só estou aqui matando a curiosidade do Eric, tá? Aí você vai fazer o quê? Where inner join. Inner join. Assim, ó. Tá? Isso aqui que a gente está fazendo é um inner join entre as duas tabelas. Where. Aí eu tenho que olhar aqui a chave estrangeira. Ó. Quem é a chave... Oh, cara, deixa eu tirar daqui que fica mais fácil. Aí eu tenho que amarrar as tabelas, tá? Isso aqui é... bônus. Isso aqui é bônus, pessoal. Tá? Não se preocupe, eu vou explicar isso com calma, só para o entendimento aqui. Eu tenho que fazer, ó. Vamos olhar aqui o desenho. Eu tenho que pegar aqui e falar aqui o ID da tabela categoria. Então eu tenho que dizer categoria. Vou pôr assim só para vocês entenderem. Ponto ID. Tem que ser igual lá na tabela de produto, qual campo? Na tabela de produto, ID categoria. O que eu estou fazendo? Eu estou amarrando a referência de um com o outro. E aqui no ID categoria, eu vou colocar o quê? A especificação. Que essa especificação é da tabela de categoria. Na hora que eu executar isso aqui, ó. Olha lá. Aí ele trouxe. É aí que está a ideia do banco de dados relacional. É onde eu vou começar a fazer as tabelas se conversar. É nesse caso aí. Na tabela de produto tem o ID da categoria, mas eu queria um nome. Beleza, pega a categoria que está na tabela de produto e vai lá na tabela de categoria e pega a especificação dele. É o que a gente acabou de fazer aqui. Ó. Tudo bem? Eu falo isso que é bônus. Galera, isso aqui, esse tipo de explicação, esse tipo de exemplo que eu dei aqui, é BD2 já com um mêsinho de aula, 2 meses de aula já, tá? Então não é para se assustar. É só para dizer o quê? Tá vendo como que é importante a gente colocar essa coisa entre um e outro, essa amarração? Isso aqui vai de encontro a todos os conceitos que eu quero fazer lá. Por exemplo, produto, nota fiscal e o que eu comprei. Cliente, o que ele comprou. Tá vendo? Esses inner joins, essas amarrações, é justamente para fazer esse relacionamento entre as tabelas. É daí que a gente sai criando todos os tipos de relatórios que vocês imaginam, que vocês veem em sistema, a gente cria a partir disso aí. Tá? Deixa eu ver a pergunta. Se eu quiser que não mostre o ID categoria, é só especificação. E isso, exatamente. Não quero. Tira ele daqui. Já é. Arroz tinha um marcão, ganso. Já é. Só isso. E por aí vai. Ah, se eu quisesse relacionar produto, categoria e unidade de medida, daria? Daria também. Você teria que colocar mais um cara ali. Você faria um inner join de 3 tabelas. Então, por exemplo, já que já estamos aqui, né? Unide medida. Tá, eu amarrei aqui já, ó. E aí a unidade de medida, eu vou ter a segunda especificação. Aqui, eu vou ter que dizer de qual tabela que é. Então, uma é da categoria, ponto especificação, só para o banco entender, tá? E da unidade medida, ponto especificação, só para saber qual que é um e qual que é outro. Aí aqui eu vou ter que colocar mais uma linha e dizer que o produto, ponto, ID, underline, unid, med, que acho que é isso, né? Deixa eu lembrar agora. Unid med, é isso mesmo. Tem que ser igual à unidade de medida que está na tabela de unidade de medida. Medida, ponto, ID. Na hora que eu executar isso aqui, ele vai fazer o quê? A relação das 3 tabelas, ó.
Olha lá, vai dizer que o arroz é o tio Marcão em grãos e a especificação dele é em quilo. O que eu fiz aqui? Num select só, eu trouxe todos os dados das 3 tabelas em um resultado só. Isso aqui é banco relacional, gente. Toda aquela coisa que a gente explicou lá no começo, tudo aquilo, é para que a gente chegue aqui, ó. Produto fica em produto, categoria fica em categoria, unidade medida, unidade de medida, e na hora que eu tiver de juntar, bum, faço esse inner join. Ah, não. Isso aí não é que inversão. Esse ponto aqui, ó, é sempre assim, ó. É sempre assim, ó. Nome da tabela, campo. Nome da tabela, campo. Nome da tabela, campo. Dentro da tabela de unidade de medida, eu estou pegando o campo ID. Dentro da tabela de produto, estou pegando o ID categoria. Dentro da tabela de categoria, eu estou pegando o ID dela. É sempre assim, tá? É tabela.campo, 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 sempre. Não é que inverteu. É que por uma coincidência, isso, sempre. Não é que eu inverti, é um padrão isso. Tá? Mas depois a gente vai ver só a parte de selects nisso daí. Tá? Nas outras aulas, a gente vai pegar esse banco de dados todo aqui e aí a gente vai começar a fazer uns selects nele. Tá? Isso aí eu vou querer fazer, pelo amor de Deus, né? Presencialmente com vocês. Eu não aguento mais. Deixa eu pôr aqui. Select. Apoio, vai. É que eu sou chato, eu gosto de deixar tudo documentado. E como eu vou disponibilizar isso para vocês, pronto, fica aqui, ó. Bem, então, olha só que legal. Nessas aulas aí, a gente já brincou com quase 140 linhas de código de banco. Tudo isso aqui vocês fizeram. Então, toda a nossa aula. E olha que legal, isso aqui é tudo segundo módulo, hein? Olha que legal. Eu vou lascar o Luiz Felipe, se ele for dar aula para vocês de banco lá na frente, lá, bicho. Mas, pô, Marco, você deu banco 2 e banco 1, caramba. Fazer o que, mano? A turma vai, eu vou indo, mano. Tem... Vambora. É bom que a gente inventa mais coisa para ensinar para eles. Não tem problema. Tudo bem, galerinha? Fechado? Vou deixar a aula aqui no Teams gravada, mas vou subir lá no meu canal também, tá bom? E aí quando eu conseguir fazer isso aí, porque eu tenho que baixar para minha máquina para subir pro meu canal, então demora um pouquinho, mas eu ponho lá para vocês. Galera, sinceramente, espero que tenham gostado. Tentei fazer o melhor possível aqui, somente nessas 3 semanas de aula remota que a gente teve, tá? Mas aí lá na parte no presencial, eu quero que vocês implementem lá. Quem já conseguiu implementar em casa, show de bola. Quem não conseguiu, fazer isso lá na escola, implementar isso, entender, porque para entender isso precisa manipular, cara. Se a gente não manipular isso aqui, fica ruim, né? Então, tem que manipular para entender, ir errando, acertando e exercitando isso que é importante. Tá bom? Beleza? Vou parar a gravação aqui.